Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 6. É lógico que como pregador, se eu pudesse escolher, a minha intenção era usar o privilégio que me foi dado de fazer o encerramento dessa conferência com uma mensagem daquelas que a gente classificaria como bem pentecostal. Mas Deus tem me dirigido ao longo dessa semana e desde ontem uma convicção veio muito forte no meu coração para tratar de um assunto que talvez não seria necessariamente a minha primeira, nem a segunda, nem a terceira escolha. Mas como disse alguém, mensagem boa não é necessariamente aquela que todo mundo sai feliz com o pregador. Às vezes é aquela que a gente sai triste com a gente mesmo, mas com vontade de mudar, entendendo a importância de estabelecer ajustes. Deus nos deu o privilégio de ouvir sobre aspectos importantes da nossa liderança, que mexem com nossa espiritualidade, com as nossas emoções, mas algo inegociável no plano e no propósito de Deus diz respeito ao nosso caráter, ou a capacidade de refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Eu queria mexer em algo que pode ser na vida de todo líder, ou de quem quer que sonhe com o ministério e com o exercício da liderança como lugar de serviço e não necessariamente de posição, o que pode ser uma das maiores armadilhas nas quais eu e você podemos cair. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, eu vou ler o versículo 6. Mas a partir do versículo 1, Paulo está dizendo: se alguém almeja o episcopado, se alguém deseja ser bispo, se alguém está muito afim do ministério e desse lugar de poder ser um ministro de Deus, ele tem que entender primeiro que não basta ser vocacionado, tem que, em segundo lugar, além da vocação, ser qualificado. E aqui no capítulo 3 nós temos uma série de qualificações exigidas. Depois ele diz que tem que ser provado, em terceiro lugar, para somente em quarto lugar ser estabelecido. E uma dessas qualificações apresentadas está aqui no versículo 6, que diz assim: não seja neófito. Outra tradução apresentou aqui a palavra recém-convertido, porque é isso que a palavra neófito significa, novo na fé. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Você pode repetir comigo essa frase? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Se eu puder dar um tema, a mensagem de hoje seria evitando a condenação do diabo. Porque basicamente é disso que o apóstolo está falando. Se você colocar alguém que não tem estrutura, que não passou por processos que o leva à maturidade, não só emocional, mas acima de tudo espiritual, essa pessoa pode tropeçar numa área que alguém já tropeçou, na verdade é mestre do assunto e pode nos arrastar para o mesmo lugar trágico que ele alcançou depois de ter tropeçado nessa mesma área do orgulho. Ele diz: para não acontecer que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo que a queda de Satanás, o que o levou a ser expulso, o que levou a estar debaixo da condenação e do juízo de Deus, foi basicamente o pecado do orgulho. E o apóstolo Paulo não está mera e simplesmente inventando isso. O apóstolo Paulo não está recorrendo a fontes históricas, nem só ao que alguém acha e pensa, mas nós temos material bíblico suficiente para pensar assim. Isaías 14, por exemplo, e Ezequiel 28, são porções do Velho Testamento, onde nós encontramos profecias que na teologia chamamos de dupla referência. Quando Deus está falando com uma pessoa, mas não limita o que Ele está falando só àquela pessoa a quem Ele direcionou a palavra. Por exemplo, falando ao príncipe de Tiro, em Ezequiel 28, num determinado momento o Senhor diz: tu eras querubim da guarda ungido. Você estava no Éden, jardim de Deus. Nós sabemos que o príncipe de Tiro nem era querubim e nunca esteve no Éden. Então Deus não está falando somente com ele. Há uma dupla referência e essa mesma palavra de sentença de um juízo profético contra Tiro, ela engloba na verdade algo que vai além dele e é uma referência ao próprio Satanás.
querubim que estava lá, que caiu, que foi expulso. E tanto Isaías 14, uma palavra ao rei de Babilônia, como também a palavra ao rei de Tiro, elas englobam o pecado de Satanás. Isaías 14, de 12 a 14, nós lemos assim: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Em Ezequiel, no capítulo 28, nós vamos encontrar repetidas afirmações de um problema básico na atitude, né, do príncipe de Tiro e, por tabela, ou pela dupla referência, Satanás. Assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração. Ezequiel 28, 2. Ezequiel 28, 6. Visto que estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Ezequiel 28, 9. Pois não passas de homem e não és Deus, embora o tempo todo esse era o anseio. Agora, junto com essa palavra, nós lemos no verso 11: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Obviamente o príncipe de Tiro não foi criado como sinete da perfeição para ser achado, iniquidade nele só posteriormente. Verso 16: na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Que Satanás caiu e foi lançado fora, ninguém vai negar. Jesus diz: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Mas a questão é que a queda, ela é estabelecida por esse parâmetro das Escrituras desde o Velho Testamento, como estando associada a uma atitude de soberba, de orgulho. E na verdade Paulo está dizendo para Timóteo que mesmo alguém que almeja o ministério, a liderança, um lugar em Deus, algo que a gente pode dizer que esteja talvez no patamar da maior nobreza. Eu não gosto de ver pastor, líder ou ministro reclamando do ministério, porque alguns agem quase como se Deus tivesse colocado ele lá de castigo para sofrer. Alguns se referem ao ministério de um jeito que parece que Deus olhou um dia e falou: vou azarar a sua vida, eu vou te perseguir, eu vou acabar com você, miserável, vou te colocar no ministério. O livro de Hebreus diz: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra, e se você não consegue enxergar ele dessa forma, vaza. 02, pede para sair. Porque não há maneira de viver o ministério se você não entender a perspectiva da honra. Entendendo a honra, já tem peso suficiente para carregar. Se você não vê a honra e vê-lo só como peso, irmão, você não vai suportar. Agora, o ministério é algo honroso, mas mesmo para esses que querem estar nesse lugar agradando a Deus, servindo a Deus, há uma armadilha, entre tantas outras, que pode nos enredar. E claramente ele diz que nós podemos ir incorrer na mesma condenação do diabo. Em outras palavras, a gente pode se empolgar, a gente pode se achar grandes coisas, a gente pode querer desejar ser mais do que aquilo que Deus nos criou ou nos preparou para que a gente seja. E nós vivemos numa época onde o peso de determinadas definições estão nos roubando, e roubando muito. Porque hoje em dia, sucesso, que deveria ser para cada um de nós que entende que o chamado de Deus é personalizado. Porque ainda que Deus nos chame para fazer algumas coisas parecidas, pregar o Evangelho, nem todos
fomos chamados para fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, para a mesma quantidade de pessoas ou no mesmo nível de autoridade espiritual. Nem todos vamos funcionar nos mesmos dons ministeriais ou nos dons do Espírito Santo. E uma das coisas importantes da Bíblia é você entender o seu lugar no corpo de Cristo. Paulo escreve e diz que nem todo mundo é mão, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é pé, mas cada um precisa do outro. O problema é que nós vivemos numa época onde todo mundo quer se nivelar por aquilo que a gente interpreta ser sucesso. Fulano foi longe, eu preciso ser como ele. E muitos de nós, como diz o livro de Eclesiastes, estamos sonhando e correndo atrás de algo que nasceu da inveja que nós temos do próximo e não necessariamente um desejo de cumprir o propósito de Deus. Um dia alguém me perguntou, pastor, qual a sua definição de sucesso? Falei, na minha humilde e limitada opinião, sucesso é cumprir o propósito de Deus para a minha vida. É cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E se Deus me chamou para estar numa cidade do interior, onde não tem uma população maior do que 5 mil pessoas, portanto, eu nunca tenho uma igreja de 10 mil lá, sucesso é eu cumprir bem aquilo que o meu Senhor me designou para fazer lá, e não ficar medindo força com nenhum outro ministro. Mas, irmão, comparação é uma inclinação do ser humano. Jesus está falando para Pedro a respeito de com que tipo de morte ele vai glorificar Deus. Os dois estão andando, conversando. Pedro olha e vê João vindo atrás. Ele não aguenta e pergunta para Jesus, e quanto a este? Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, versão street, que é mais descolado, Jesus fala para o Pedrão, lá é da sua conta, cabeção. Quanto a ti, segue-me. Ele diz, o que você tem que fazer é me seguir, viver o meu propósito para você. Não é da sua conta o meu propósito para o outro. Você não tem que comparar com o outro, nem comparar o outro com você. Para ele eu tenho algo diferente. E Jesus fala algo que não foi nem entendido na hora. Se eu quero que ele fique até que eu venha. Isso lá é da sua conta? Vai você e morre do jeito que tem que morrer. E deixa ele viver mais. Então, nós não podemos nos permitir estar nesse lugar de comparação. Isso vai azedar não apenas sua alma, mas vai atrapalhar o cumprimento do propósito. Pode te fazer enroscar em um lugar de motivações erradas. Porque hoje em dia a gente tenta muito definir o certo e o errado pelas regras. Isso pode, isso não pode. Irmão, deixa eu te dizer. Alguém pode pecar fazendo a coisa certa, com o coração completamente errado. Com motivações erradas. Esse não é o tema da minha mensagem, mas eu queria resumir. Uma mensagem que me impactou muito já uns 18 anos atrás. O pastor Harold McLeod, de Guarapuava, que me discipulou, que me treinou. Eu lembro que lá pelo ano 2000, então eu vou chutar que foi aí uns 18 anos atrás. Ele um dia inicia uma reunião nossa de pastores com a pergunta. Todo mundo estava falando, a partir dessa época, da importância de entender que Deus trabalha com sonhos, de lutar pelos sonhos, de acreditar nos sonhos, de restaurar os sonhos. Ele falou, gente, é justo validar todo e qualquer tipo de sonho. Porque o fato de que Deus trabalhe com sonho não significa que a gente não possa sonhar coisa nossa. Aí a pergunta que ele fez para nós, qual é o parâmetro? Que tipo de coisa nós vamos validar como de fato um sonho que merece ser perseguido? E nós discutimos os pastores uma tarde inteira, não chegamos a lugar nenhum. Principalmente pelo que interessa, a perspectiva bíblica e não só o eu acho que. Essa reunião foi na terça-feira. A maioria de nós, depois que saiu dela, não chegou a lugar nenhum, parou de pensar. No domingo seguinte, o pastor Harold levanta para pregar e diz, o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E a pergunta que ele fez foi, qual é o teu sonho? Falei, nós paramos de pensar, ele não. Falei, a semana deve ter rendido. Eu vou resumir rapidinho algo extraordinário onde ele baseou a sua mensagem. Falando daqueles dois camaradas de quem José interpreta o sonho, o copeiro e o padeiro de Faraó. E basicamente ele diz o seguinte, o sonho de um o promoveu, o sonho de outro o matou. Seus sonhos podem te promover ao lugar que Deus tem para você, ou eles podem te matar. A questão é o tipo de sonho que está aí dentro de você. E ele disse o seguinte, o copeiro sonha que ele está tomando o ramo da videira, espreme aquelas uvas no copo de Faraó e o serve. Resumindo a tipologia, para eu não gastar tempo aqui. A videira figura Cristo. Todo tipo de sonho que nos leva a buscar do que é de Cristo, não do que é nosso. Dos recursos dele, não das nossas habilidades. E a gente toma isso não para nós, mas para servirmos os outros. Esse é o tipo de sonho que nos promove. Agora, qual era o sonho do padeiro? Ele sonha com 3 cestos de pão na cabeça. A Bíblia diz, arte de padeiro.
Ali não é o que é de Cristo, é a sua habilidade. Quem que desfila com 3 cestos de pão na cabeça? Quem quer reconhecimento? Isso é pagar um mico mais do que Carmen Miranda com aquela quitanda toda na cabeça que ela tinha. E a Bíblia diz: quem comia daquele cesto, na verdade, eram as aves do céu. Que Jesus, na parábola do semeador, classificou de os demônios. Pense em um tipo de sonho que não é potencial para Deus, é potencial para o reino das trevas. Quando o seu sonho tem um único propósito de mostrar aquilo que você pode para provocar algum tipo de reconhecimento, você já pegou uma trajetória que pode te matar. Pastor, sonhar ser rico é errado? Depende, você quer tomar do que é de Cristo, não do que é seu, para servir os outros? Ou você quer mostrar para todo mundo quem você é e buscar reconhecimento? A mesma ambição, dependendo da motivação, ela te levanta ou te derruba. Desejar um ministério é errado? A maioria de nós pensaria, não. A questão é, o que você está desejando, aonde você quer chegar e por quê? Porque nossas motivações, elas também ajudam a definir o que é certo e errado, e não só nossas ações. E é importante que a gente entenda, porque nós somos parte de uma geração que estimula a linguagem da fé, o que eu sou muito grato a Deus. Então, não estou falando contra isso. Mas em nome da fé, muitas vezes, nós podemos entrar no terreno da presunção. Em Deuteronômio, no capítulo 1, Moisés fala: vocês tentaram guerrear contra os povos de Canaã, na presunção do vosso coração. Quando eles voltam com um relatório ruim, famando a terra, o Senhor diz: ok, nós encerramos por aqui, vocês voltam para o deserto, para cada um dia dos 40 dias espiando a terra, 1 ano, 40 anos no deserto. O Senhor julga o povo, alguns dizem: não, então tá bom, agora nós vamos. Moisés diz: não vai, que o Senhor não está mais com vocês, vocês não têm mais a palavra sobre vocês. E a Bíblia diz que eles foram. De repente bateu um otimismo, que é bem diferente de fé. De repente bateu neles o que Moisés lá na frente classifica de presunção. Ele diz: aquilo não foi fé, foi presunção. Muitas vezes eu e você estamos sonhando com um tipo de crescimento, de avanço, de prosperidade do ministério, que não é fé, porque você não tem promessa nenhuma de Deus para isso. A fé, ela se baseia na palavra de Deus, e Deus não te falou nada sobre chegar a esse lugar. Muitas vezes você só está sonhando com isso, porque tem alguma outra motivação, e você mascara com fé uma presunção, uma atitude de orgulho do próprio coração. Isso tem sido o veneno de muitos. Eu estou há 25 anos só no ministério pastoral, pregando mais do que isso. Sou filho de pastor, nasci e cresci no lar cristão, já vi muita água passar debaixo da ponte. Eu tenho rodado esse Brasil todo há muito tempo, e a gente aprende, não é só com as nossas experiências trocando figurinhas. Eu vejo muita gente que aparentemente buscava o sonho certo, mas com motivações erradas, e que se arrebentou no meio do caminho. Então, mesmo sendo um pregador que fala muito de fé, eu também preciso lembrar que a Bíblia diz lá em Romanos 12:16, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. O contentamento precisa voltar a ser pregado não só nas finanças, mas inclusive no nível das nossas realizações. Outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém diz: tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Uma outra tradução católica diz: não vos deixei levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos com as coisas modestas. Portanto, eu e você precisamos entender o que pode ser um laço. E o primeiro ponto do que eu quero destacar aqui é o anseio de ser mais. Eu particularmente vivo pregando sobre a importância de você ser um inconformado e não um conformado. E eu não quero que isso soe contraditório. O problema não é ansiar ser mais do que aquilo que você já tem, já alcançou, mas buscando uma promessa de Deus. O problema é quando eu e você começamos a ansiar mais do que o que Deus prometeu, mais do que o que Deus planejou, mais do que aquilo que Deus quis. E esse foi o problema de Satanás, sua queda se baseia nisso. Ele tem uma posição evidente, nós concluímos isso, de alta liderança nos céus. Se a interpretação da maioria dos estudiosos de que a cauda do dragão arrasta até essa parte das estrelas do céu ainda é a mesma com a qual a maioria concorda, de que Satanás conseguiu arrastar 1/3 dos anjos consigo na sua rebelião, você imagina o poder de influência e o nível de liderança que ele tinha. Mas ele não podia apenas ser um líder acima da média,
ele tinha que se nivelar e dizer: o que eu quero é o trono de Deus, eu quero é o lugar de Deus. E muitas vezes as pessoas estão ansiando mais do que aquilo que Deus sonhou, planejou. Pastor, o senhor está querendo dizer que é errado o anseio? Não. O errado não é o anseio, é porque ele está aí dentro. E o que você está ansiando? Por exemplo, em Gênesis 11, nós vemos que o povo que construiu Babel fez uma declaração: nós vamos fazer o nosso nome célebre, conhecido. Deus disse: vai nada. Deus desceu, bagunçou aquilo, espalhou todo mundo. Aí alguém pode precipitadamente concluir: então Deus é contra o nome? Você pula para Gênesis 12, começa com Deus fazendo uma promessa para Abraão: eu engrandecerei seu nome. O problema não é o teu nome grande. A diferença entre o grupo e o outro é que Abraão não estava correndo atrás disso. E Deus disse: eu quero dar isso para você. O problema não é ter um nome grande. O problema é o anseio ou a necessidade que eu e você podemos vir a ter em relação ao nome grande. É aí que a coisa bagunça. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, se for rápido o endereço, abra lá comigo. Eu quero ler um texto que eu vi pouca gente falar disso até hoje. Segundo aos Coríntios 10, de 13 a 15. O apóstolo Paulo diz: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Deixa eu fazer uma pausa no versículo 13. Respeitaremos o limite da esfera de ação. Ele está dizendo: todo ministro tem uma esfera de ação, e chega uma hora que dá um limite, não é para passar. Quem demarcou o limite? Deus. E é por isso que a gente não deve ser louco de ultrapassar a demarcação que o próprio Deus estabeleceu. Agora, se Paulo está dizendo que ele não vai desrespeitar o limite, isso significa que é possível desrespeitar o limite. Vamos continuar, 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. 15. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação. A primeira coisa que cada um de nós deveria reconhecer é o tipo de chamado, não só o tipo de dons ministeriais ou espirituais, mas inclusive a dimensão de autoridade que Deus nos deu. Porque tem muita gente que, se por um lado erra por pensar menos de si, por outro lado tem gente ultrapassando outro princípio bíblico, que ninguém pensa de si além do que convém. Pensar a quem e nos diminuir é errado, mas pensar além também é errado. Nós precisamos entender a nossa identidade, o nosso lugar em Deus, o que é que Deus nos chamou para fazer, porque tem muita gente querendo ser mais do que devia, pensando de si além do que convém, entrando em alguns erros. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, o Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Eu não acho que esses caras acordaram uma manhã pensando: o que eu posso fazer para criar um problema sério com Deus? Já sei, vou mentir a respeito de quem eu sou. Não é assim que começa. Mas de alguma forma, o inimigo consegue plantar uma semente, às vezes usando pessoas em volta, às vezes só provocando o seu orgulho aí dentro, de que você na verdade é maior do que o que você realmente é. E você começa a acreditar em algo que Deus não disse a seu respeito. E você começa a buscar e forçar a barra para entrar nesse lugar. E você acredita a ponto de isso fazer parte da sua identidade. E você já começa a apresentar e dizer: eu sou isso. E Deus está olhando e diz: só para você que é, para mim não. Enquanto você está achando que é apóstolo, eu estou olhando para você dizendo: tu é mentiroso. Eu não te fiz apóstolo, como é que você diz que é apóstolo? Nem eu te reconheço. Pastor, o senhor está falando contra o ministério do apóstolo? Não. Ele é bíblico. E se fosse só para os 12, ele não ia precisar dizer que colocaram à prova outros. Ninguém mais precisaria ser provado se fosse só os 12. O mesmo versículo que mostra que Jesus deu dons ministeriais, também dá o prazo de validade. Efésios 4:11 diz: ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aí a pergunta é: tem tempo? Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Já chegamos lá?
Não, então até aqui não acabou. Então, para mim, o prazo de validade não deu. Agora, uma coisa é reconhecer que o ministério apostólico é para hoje. A outra é todo mundo começar a acreditar que é e dizer que é. Porque embora está disponível para todo mundo, o senhor está dizendo, não é todo mundo está dizendo que é não. Porque tem gente entrando nesse lugar sem ter sido vocacionado por Deus para isso. Irmão, muita gente, em nome de vamos crescer, acredita que qualquer porta que abriu tem que entrar. Paulo diz, uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. Mas diz, eu não tive tranquilidade de entrar. Mas peraí, Paulo, foi o Senhor ou foi o demônio? Se até quando Deus abre uma porta, você tem que pensar antes de entrar, imagina quando foi Ele que abriu. Enquanto eu prego por esse Brasil, toda hora tem alguém me fazendo uma proposta. Quando é que você vai começar a sua denominação? Porque nós queremos unir com você. Falei, começo o dia que Deus mandar. Se não mandar, não começo. Mas eu quero muito se unir a você. Falei, nós já estamos unidos pelos laços da cruz. Não, quero ser da sua instituição. Aí é só se Deus falar, meu amigo. Porque nenhum de nós pode ser louco de querer buscar ser mais do que o que Deus nos chamou para ser. Agora acredite, esse tipo de armadilha vai bater a minha e a sua porta todo dia. Você lembra da rebelião de Coré, Datã e Abirão? Olha o que Moisés diz para eles lá em lá em Números 16, de 8 a 10. Moisés disse também a Corá, agora escutem, estou lendo a nova atualizada de Almeida aqui, agora escutem, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa o fato de Deus, o Deus de Israel, os ter separado da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar? Ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, filhos de Levi com você, e vocês tinham que almejar também o sacerdócio. Uma outra tradução diz, acaso é coisa disso menos que ele o chamou para o levirato? Não dava para ficar feliz com o chamado de Deus nesse nível, tinha que almejar o sacerdócio. Tinha que querer estar entre aquilo que você acredita ser os tops. E diz, essa sua ambição para ser mais do que aquilo que Deus planejou, foi a sua ruína. E esse tipo de coisa, irmão, não é exclusividade do Velho Testamento. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus manda um camarada fazer algo e ele não faz o que Deus mandou, ele é fiel ou infiel? Deus manda ele produzir, vamos supor aqui 10. E mesmo que a ordem seja produzir 10, ele produziu 4, 5, 6 ou até 7. Ele é fiel ou infiel? Por que ele é infiel? Porque fez menos. Agora você acha que infidelidade é só fazer menos? Eu sei que nós vivemos uma época onde nós queremos provocar em todo mundo proatividade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Davi fala para o profeta, eu vou edificar a casa para Deus, ele diz, vai que é tua, Davi. Quando o profeta sai, o Espírito Santo fala com ele, diz, quem foi que te autorizou a concordar que ele tinha que fazer o que eu não mandei ele fazer? Mas se ele entendeu correto, é época de transição da nova casa. Ele vai sonhar, ele vai preparar, mas não constrói não. Eu vou colocar isso na mão do filho dele. Davi não faz isso. Irmão, eu e você não podemos fazer tudo que dá na lata. Nós não podemos fazer tudo que a gente quer. E até quando você tem percepções proféticas da transição, do que Deus vai fazer, você precisa entender qual é o seu papel nisso e até onde você pode ir. Agora, nós somos parte de uma geração que não quer ter tempo de oração, não quer ter tempo de jejum, não quer buscar orientação do Espírito Santo, e a gente só vai, fulano fez, está dando certo, vamos fazer também. A outra igreja fez, está dando certo, vamos fazer também. A pergunta é, Deus quer que o fulano faça? Talvez queira. Deus quer que você faça? Talvez não. E nós precisamos entender que fidelidade é buscar exatamente o que Deus quer. Deus ia para Moisés o tempo todo, faça de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo, eu tenho um modelo para você executar, Moisés. Irmão, eu não sou contra igrejas terem determinados modelos. O que eu sou contra é quando as pessoas vêm visitar minha igreja, dizendo, nós queremos conhecer o seu para copiar. Eu digo, não faz isso. O nosso foi recebido lá no lugar de oração. Entra lá para ver se Deus quer uma réplica desse tabernáculo ou se Ele quer uma diferente para você. Agora, ouvir Deus dá trabalho para alguns que não querem estar nesse lugar. Nós precisamos, como disse aqui antes, aquele versículo apócrifo que o Silas citou, cada um no seu quadrado. Nós precisamos entender, cada um tem que entender o seu lugar.
Então, não só evitar o anseio de ser mais do que o que Deus chamou, não mais dentro do chamado, mas mais do que o que Deus chamou, mas entender o seu lugar. Abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Eu queria que a gente lesse aí a partir do versículo 22. O texto é conhecido, mas eu queria que a gente enxergasse um detalhe que normalmente a gente não presta tanta atenção. O texto diz, João 3, a partir do 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Vamos ler esse versículo, na perspectiva carnal e invejosa que muitos de nós temos. O senhor lembra aquele cara que não era nada nem ninguém, até o dia que o senhor apontou para ele e deu moral para ele? Lembra aquele cara que apareceu do nada quando seu ministério já era top e consolidado? Pois é, agora ele está batizando mais gente do que o senhor. Todo mundo está indo no encontro dele. Qual é o tipo de comentário, irmão? Quem leva a questão dos discípulos de João? Está discutindo com o judeu, mas agora vai para Jesus. Para João Batista. Quem tem o acesso é um discípulo dele. O cara não era nada, o cara não era ninguém, e agora, ó, está te deixando para trás. Porque a gente vive esse espírito de competição. Primeira coisa que um pastor faz quando entra na igreja do outro é começar a contar as cadeiras. E na hora de pregar, ele fica vendo, tem o que disseram que tinha ou não. Consciente ou inconsciente, a maioria faz isso. Não vou dizer que é todo mundo. Mas quem nunca, que atire a primeira pedra em outro que nunca. Mas não de nós. Verso 27. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vamos repetir isso? Diga, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Irmão, eu não posso ansiar mais do que o que Deus disse que me daria. Eu tenho que acreditar que o que me foi prometido, para aquilo que eu fui chamado, o céu vai respaldar isso tudo. Mas eu não tenho direito de simplesmente crer para mais. Até porque a base da fé é a palavra de Deus. Se Deus não falou sobre isso, de onde foi que você arrancou fé? Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele diz, eu não vim para ser o noivo. Eu não tenho a mesma proeminência. Eu não vou aparecer e brilhar nesse cenário como noivo. Eu só sou amigo dele. Eu só estou aqui para ajudá-lo. Ele diz, eu já cumpri essa alegria. Olha o 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, se convém que ele cresça ou diminua, não é só mais da natureza de Jesus e menos da minha carnal. Aqui era uma medição de força ministerial. O cara está batizando mais do que você. É assim que era para ser. Deus quer levantá-lo mais e quer que agora eu comece a sumir de cena. Irmão, deixa eu te perguntar. Você já parou para pensar que parte da sua missão são tarefas transitórias? Das quais às vezes você não quer abrir mão, porque algumas dessas tarefas transitórias envolveram talvez o conceito de sucesso. Há 2 anos atrás, o pastor Silas pregou algo aqui que eu não esqueci, sobre Filipe. O camarada chega em Samaria, incendeia uma cidade de avivamento. Mas daqui a pouco, a igreja reconhece que aquele lugar precisa de algo que ele não tem. A Bíblia diz, as pessoas foram salvas, foram batizadas, tinha gente curada, mas ninguém recebia o Espírito Santo. E aí mandaram para lá, nada mais, nada menos do que Pedro e João, só diretoria. Com a chegada deles, irmão, Filipe já não está nem sendo lembrado. O Simão mais que estava impressionado com o Filipe, agora está empolgado com a chegada dos outros. Filipe foi ofuscado. Não bastasse ser ofuscado e agora está meio inativo, o Espírito Santo ainda fala com ele, vaza, some daí. Você está pronto para causar o avivamento na cidade? A maioria de nós diz está. E a hora que estiver no auge, você está pronto para abrir mão de tudo? E Deus dizer, nada disso foi por causa de você. Você é apenas uma pequena engrenagem de algo maior do que você. É hora de tirar você. Você está pronto para essa outra parte? Porque a maioria de nós não consegue lidar com isso.
E nós precisamos entender o que é que Deus tem para cada um de nós. Eu acho interessante, quando a palavra de Deus nos mostra, lá no capítulo 1 de João, que chegam para perguntar para João Batista quem ele é. Eu gosto muito da resposta de João, capítulo 1, verso 19 de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Por que foram? E meu povo estava em polvorosa, esperando a qualquer momento o aparecimento do Messias. O cara chega, o ministério está bombando, está atraindo gente. Ele já começa a ficar de olho: será que é esse? E aí vem, da parte dos sacerdotes e levitas, a pergunta: quem és tu? Olha o verso 20. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Irmão, o entendimento correto de identidade não é só você entender o que você é, mas é entender o que você não é. Ele disse: vocês estão achando que eu sou o Cristo? Não sou, não. Tira esse negócio da cabeça. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Ele entende muito bem que ele não é. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmão, deixa eu te dizer, hoje em dia é uma sede de título que me assusta. Eu estava uma ocasião num conselho de pastores, volta e meia nos conselhos de pastores, eu gosto de dar livro, de abençoar a turma. A Bíblia diz: ninguém vai à guerra à própria custa. E todo mundo sabe o quanto a gente tem que investir para crescer no conhecimento. Muitas vezes, quando tem a oportunidade, Deus nos ajuda, que isso é subsidiado, eu chego e dou livro para todo mundo. Naquele dia, vários dos irmãos que ganharam os livros queriam que eu fizesse uma dedicatória, um autógrafo no final. Eu lembro que o irmão chegou com o livro e eu perguntei para ele: qual é o seu nome? Ele disse: pastor fulano de tal. Eu falei: o pastor está no seu RG aí, junto com o nome? Porque eu tenho um lado gaiato, que a hora que eu vejo, já saiu brincando. Ele fechou a cara e não respondeu. Pensei: não gostou da brincadeira, melhor ficar na minha e não levar isso adiante. Mas escrevi o nome dele, fiz a dedicatória, assinei e entreguei. Quando entreguei, ele abriu e olhou: você não colocou pastor antes do nome. Você está me rebaixando. Eu falei: estou rebaixando nós dois, porque eu também não coloquei na frente do meu. Irmão, como é que só ele se viu rebaixado? Eu tinha que ter rebaixado. A hora que eu vi que eu falei isso na frente de mais gente, eu já me arrependi. Falei que fica bem mais pessoal, né? Mas sabe, são pequenos comentários. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode instruir seu povo, como chamar. Não confunda o que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando a gente bate o pé, até para alguém que você não conhece, que não vai te ver de novo, não vai conversar com você outra vez, exigindo. Os caras perguntam: se é o Cristo? Não. Se é Elias? Não. É o profeta? Não. O que você é? Só uma voz. Eu não preciso de nenhum título, eu não preciso de nenhuma posição, eu não preciso de nenhum cargo. Ele me confiou a palavra dele, eu proclamo a palavra dele. Eu não preciso de mais nada do que isso. Agora, você imagina se a maioria de nós conseguisse entender o seu lugar? Você é apóstolo? Não. É profeta? Não. Você é pastor? Também não. O que você é? Só uma voz. Um servo. Nós teríamos um mundinho gospel bem melhor, não teríamos, não? Agora, João Batista, ele tem uma postura, e eu quero ler o finalzinho dessa história. Verso 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Se tu não tem carteirada para dar, não tinha que estar aí fazendo coisa nenhuma. É mais ou menos o conceito. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora a pergunta é: ele respondeu? Eles perguntaram: por que batiza se não é o Cristo? Ele só disse o seguinte: eu não sou digno de desatar as correias daquele que está chegando. Mas ele não explicou por que batiza. Agora olha o verso 29. Começa dizendo assim: no dia seguinte. Agora presta atenção: sempre haverá um dia seguinte. Alguém que reconhece o seu lugar, a sua limitação, não anseia ser mais do que Deus, entende o seu papel. Sempre haverá um dia depois
de você entender isso. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele pega aquela pergunta que está sem resposta e diz: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, para isso vim, batizando em água. Ele tinha resposta no dia anterior? Tinha, mas não era a hora de tentar se justificar. Agora existe sempre um dia seguinte, depois de você entender o seu lugar, onde o Senhor se manifesta, onde Ele aparece de uma forma diferenciada na sua vida, onde o propósito começa a ser cumprido e alguns não conseguem passar para o dia seguinte, porque estão enroscados nesse negócio de ter que dar carteirada e ter um título de oposição. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Uma coisa que me assusta na Bíblia, eu falei aqui segundo e vou repetir: a igreja sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. João escreve na sua terceira epístola sobre um camarada que ele chamou de Diótrefes. Eu gosto de apelidá-lo de Idiótrefes. João diz: o cara não nos recebe. Irmão, quem em sã consciência iria dizer: o apóstolo João não prega na minha igreja? João diz: ele não nos recebe. Meu irmão, você imagina o que é João contando aqueles muitos milagres que aconteceram e não foram registrados? Você ter acesso a esse tipo de informação? Irmão, eu queria receber João, conversar com o João, nem que fosse para saber os podres de Pedro. No mínimo por curiosidade. Tinha que ter alguma utilidade, né? Você imagina João dando um seminário de escatologia, contando as experiências da ilha de Pátio, mas o Idiótrefes diz: aqui João não prega. Por que não? O próprio João diz: ele quer ter a primazia. Só ele pode brilhar debaixo do holofote. Tem um monte de líder matando outros ministros, outros chamados, dizendo: aqui ninguém brilha além de mim. Idiótrefes. Agora, por que isso? Não entende o seu lugar, precisa se promover às custas de pisar em todo mundo e anular o chamado de outros. Ou será que isso só acontecia no começo da igreja e hoje não? Irmão, será que a gente consegue aprender com Jonatas? Filho de Saul, herdeiro do trono, o trono é dele por direito, mas ele reconhece o movimento profético, uma palavra que é dada a Davi. É o Deus que colocou o pai dele, portanto fez dele o herdeiro do que Deus deu para o pai, que está dizendo: vai para o outro. Jonatas para e pensa um pouco e diz: não sou maluco, meu irmão. Agora você vai dizer que Jonatas não tinha ambição nenhuma de liderança? Ele chega para Davi e diz o negócio seguinte: pelo que Deus disse, o trono vai sair do meu pai e não vem para mim, que sou o herdeiro sucessor. Vai para você, mas deixa eu te dizer o seguinte: eu vou respeitar o que Deus te deu. Você vai ser o primeiro, mas eu vou ser o segundo do seu lado. Porque eu também tenho ambição, eu também sonho. Eu só não vou sonhar com algo maior do que o que Deus quer. Agora, depois de você, eu sou o cara. Eu vou ser o seu segundo. Vou estar colado no seu lado. Irmão, ele era um cara cheio de iniciativa. Quando ele vai derrubar a guarnição dos filisteus, ninguém pediu, ninguém mandou. Só que ele está olhando para Davi e diz: se Deus colocou você como o primeiro, eu não sou louco de lutar, de ver a maluquice que meu pai fez e de como já passou a ter autoridade contra a vida dele por resistir o que Deus te deu. Então eu reconheço, Deus te colocou nesse lugar, mas cara, pensa no cara que vai estar ombro a ombro com você, lutando do seu lado, te ajudando a construir o que poderia ser meu, mas reconheço que Deus te confiou. Por que nós não temos mais esse tipo de coração? Tem muita gente usando o nome do reino de Deus, mas querendo edificar o seu próprio reino. É verdade. Irmão, nós temos aquele comportamento, vou tentar usar aquela linguagem e a terminologia técnica e científica que nos foi dado antes aqui, onde a gente nem percebe o que é que está guiando as nossas atitudes e decisões. Mas preste atenção, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho que o profeta Daniel interpreta. No sonho tinha uma estátua gigante de metal, só que eram 4 tipos de metais: cabeça de ouro, peito e os braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro. Cada mudança de metal simbolizava um reino diferente, de uma estátua que representava um império mundial. Daniel diz para o rei Nabucodonosor: você é a cabeça de ouro. O império, o governo mundial começa com Babilônia. Nunca antes ninguém esteve nesse lugar. A Síria chegou perto e não conseguiu. Babilônia foi o primeiro império a dominar o mundo. Mas o Senhor diz: depois de ti virá um reino inferior ao teu. A prata não tinha a mesma glória do ouro.
os medo-persas assumiram o controle. Depois vem o outro reino de bronze, a Grécia de Alexandre o Grande, sinalizado no próprio livro de Daniel. Nos dias em que Jesus veio, porque a promessa mostrava que a pedra atingia a estátua nos pés, que significava o quarto império, era quando o Messias iria, é que a pedra seria esmiuçada, a estátua seria esmiuçada e a pedra cresceria e encheria toda a terra. Deus está dizendo, vou deixar essa brincadeira de dominar o mundo durar 4 impérios diferentes. Depois eu derrubo os 6 e o meu reino é que vai ser estabelecido na terra. Era uma profecia para indicar a vinda do Messias. Mas no começo dela, a palavra para Nabucodonosor é, você é a cabeça de ouro. Mas ouro é só a cabeça. Você vai ser trocado. Você vai ser substituído. Depois de você vem outro. Em outras palavras, daqui a um tempo você está fora. A sua posição é transitória. Aí o capítulo 3 começa com Nabucodonosor tomando uma decisão. Qual era a decisão de Nabucodonosor? Construir uma grande estátua. Te lembra algum sonho? Só que na estátua que ele fez, diferente do sonho, ela só tem um metal. Ela é inteira de ouro. Consciente ou inconsciente, ele está dizendo o quê? É ruim que alguém vai me arrancar daqui. A estátua sou eu. Eu sou o governador do mundo, do começo ao fim. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me remove. É muita soberba. Alguém dizer para Deus que ele não vai sair quando o papel transitório dele for cumprido. Pensa num cara arrogante que Deus disse, eu sei contratar com gente que nem você, cabeção. Jesus disse em Mateus 23, você conhece o texto, verso 12, que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será... Eu às vezes dizia, Deus, você é do contra. O cara quer se promover, o Senhor derruba. O que está feliz lá, o Senhor exalta, o Senhor é do contra. Eu tinha vontade de olhar para Deus e dizer, quero ser pobre, para ver se ele agia do contra. Não é sério, eu ficava enroscado nesse texto, dia, você é do contra. Você está esperando a gente querer alguma coisa para dizer, vou dar tudo ao contrário. Não, demorou para entender que quem quer se exaltar e tem o anseio por isso, ele já está com um verme dentro dele que precisa ser tratado. Deus diz, só cura esse verme do orgulho e da autoexaltação, com humilhação. Ele diz, vou te botar no chão. Vou te humilhar, já que você não se humilhou por você mesmo, eu vou te humilhar. Só que a Bíblia diz, quem se humilha e descobre humilhação, ele exalta. Por quê? O caminho para a exaltação tem que ser quando eu e você entramos num lugar onde a gente não precisa mais disso. Onde o nosso coração não depende do reconhecimento, não depende da promoção. O líder está pronto quando ele não faz questão de ocupar determinado lugar. Ele começa a dar sinais de que ele está pronto. Ele quer obedecer a Deus, mas diz, eu não preciso disso para minha realização. Sabe uma frase que eu não aguento o pastor ouvir pastor falar? E eu ouço isso em muito lugar. É gente que fala de algum infortúnio, de algum momento difícil no ministério. E de repente ele usa aquela situação e diz, eu não estou aqui para isso. Eu de vez em quando pergunto para alguns, você está aí para quê? Você quer só o bônus, você não quer o ônus. Você quer só o tempo todo a honra, a colheita de tudo e não quer enfrentar absolutamente nada. Eu não preciso disso, alguns falam. Aí eu pergunto, o que é que você precisa? Porque parece que você está aí por uma necessidade sua. Fulano, você pode ajudar a cuidar dessa área? Não gosto disso. E agora você só fala o que gosta. Para alguns parece que uma área de serviço na igreja é meio que uma terapia ocupacional. Eu preciso achar algo que me distraia, eu preciso de algo que me realize, eu preciso de algo que me faça sentir feliz. Quando é que você vai entender que o ministério não é a respeito de você, e sim dos outros? Mas quando a gente não entende o lugar, a coisa ela vai aos poucos piorando e piorando. Quando foi que Deus devolveu o reino a Nabucodonosor? Irmão, pelo seu orgulho, um dia Deus diz, vou te tratar que nem um animal. A Bíblia diz, até que um dia ele levanta os olhos e diz, o Senhor é Deus, sabe abater o orgulhoso. O Senhor diz, vou te devolver para você terminar o restinho do seu papel transitório. Eu lembro de um dia, eu estava nessa fase entre adolescência e juventude. Eu estou lendo Apocalipse 4, olha comigo lá rapidinho. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Eu achei que eu tinha descoberto algo extraordinário que me empolgou. Eu estou lendo sobre o trono de Deus, que João descreve no Apocalipse da visão que ele teve. Ele diz assim,
Ao redor do trono há também 24 tronos. Assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu parei aqui e falei, uau, tem outros tronos que não é o de Deus. Pensei, o trono de Deus não dá para concorrer, que quem tentou isso se lascou. Mas será que esses troninhos em volta já estão todos definidos? Sério, irmão, me vi pensando isso. Será que o que ele vê dos 24 anciãos sentados e a gente já está definida lá, ou é uma coisa que lá no final... Será que dá para disputar uma vaga dessa? Eu tenho vergonha de contar, mas era o que eu estava pensando. Mas eu continuei lendo, enquanto pensava essa bobagem. E fui lendo, e cheguei no versículo 10. E quando eu cheguei no 10, pensa num confronto de Deus comigo. O versículo 10 diz assim, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E o Espírito Santo falou ao meu coração, só há um motivo para que eu lhe conceda um trono e uma coroa, para você saber na hora certa, descer do trono, se prostrar diante de mim e depositar sua coroa no chão diante de mim. Deus só tem trono e coroa para quem sabe colocá-la diante de quem realmente tem que estar entronizado e coroado. Mas sabe, nós temos criado uma política de anseio ministerial. Assim como existem distorções da prosperidade bíblica, com a mensagem que hoje em dia é mascarada pela avareza de muito crente. Existe uma mensagem de distorção de fé, de anseio pelo que Deus tem, de rompimento, para desejar aquilo que nem Deus quis te dar. Só porque você quer medir força com o seu irmão. Só porque você quer viver o gospel vingativo. E viu passar na prova, não me ajudou, agora eu vou pisar em você, miserável. Sabe o que José fala para os seus irmãos? Vocês não me viram passar na prova, vocês foram a minha prova, vocês me jogaram na prova. E agora que Deus me levantou, eu vou servir vocês, eu vou sustentar vocês. Não tem vingança, não tem olha para mim com inveja. Eu me rebaixo na posição de servo, bem abaixo do lugar que Deus colocou. E diz, eu cuido de vocês, eu pago o mal com o bem. Sabe que a gente ainda vai lembrar que esse tipo de coisa está na Bíblia? E voltar a falar disso e tentar viver. Eu quero terminar te fazendo uma pergunta. Primeiro falamos do anseio de ser mais do que o que Deus planejou. A importância de entender o seu lugar para não ir além. Mas eu quero terminar fazendo uma pergunta. Você quer ter reputação diante de quem? Porque em Mateus 6, Jesus diz, guardai-vos de fazer as coisas apenas para ser visto pelos homens, com o fim de serem vistos pelos homens. Alguns de nós estamos buscando reputação das pessoas. O Senhor Jesus diz, em vez de ficar orando na frente dos outros, só para os outros verem que você ora, vai lá no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, porque o pai que te vê em secreto vai te recompensar. Agora, se o que você quer é ser visto por Deus, você vai encontrar esse lugar diante de Deus. Mas se o que você quer é ser visto pelos homens, então Jesus disse, você já recebeu sua recompensa. Foi visto, você queria ser visto, foi visto, acabou. Não tem mais nada além disso. Agora ele disse, se você entrar naquele lugar, o Senhor diz, a minha recompensa é muito maior do que essa coisa besta, carnal, que você está procurando. Nós precisamos aprender a ter um coração que busca a reputação diante de Deus. Irmão, não sei você, eu vivo minha vida em função de uma frase. É o dia que eu vou atravessar os portais da glória e meu Senhor Jesus vai olhar para mim e dizer, servo bom e fiel. Eu vivo minha vida para isso, para ouvir essa frase. Você foi bom e foi fiel ao que eu te confiei. Eu olho o grande contraste de Saul e Davi. Porque a gente só pensa no pecado cometido por Saul. A gente não tem atração perfil. E não é nem o perfil psicológico, mas de comportamento que denuncia o que está dentro de Saul. Eu quero fazer um contraste rápido dos dois. Quando Samuel vai confrontar Saul pelo seu pecado, Saul não demonstra nenhum sinal de arrependimento para com Deus. Nenhum. Mas a hora que Samuel vai sair, Saul segura ele e diz, vai embora não. Me honra diante do povo. Ele está se lixando se Deus estava aborrecido com ele.
E não tem nenhuma medida de arrependimento ou conserto. Mas na hora que Saul vai vazar, ele diz, você fica aí, mantém a média. Me honra diante do povo, porque eu preciso da admiração e do respeito deles. Líderes estão buscando reputação diante dos homens, das pessoas, não de Deus. Ou trocando em miúdos, líderes com sede de reconhecimento humano. Eles tendem não apenas a errar e pecar, mas a serem substituídos. Quando Davi pecou, o Salmo 51:4 diz que a declaração dele diante de Deus é: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Você não vê ele chorar pela possibilidade de perder o reino. Você não vê ele chorar pela possibilidade de perder a posição. Quando a ficha cai, ele entende a burrada que fez. Ele diz, Senhor, foi contra você que eu pequei. Você consegue ver a diferença entre um e outro? Saul em nenhum momento está preocupado com o que Deus acha ou com o que ele fez contra Deus, mas só com as pessoas. Davi, que é o cara que Deus escolheu no lugar dele, não era perfeito, mas não estava atrás de tanta reputação humana como ele. Ele via a sua grande perda, a perda gerada pelo pecado, era a posição dele que seria comprometida. O choro de Davi no mesmo Salmo 51, eu citei o versículo 4, mas quando chega nos versos 11 e 12, ele diz, não retires de mim o teu espírito, e nem tão pouco a alegria da salvação. Ele não está dizendo, não tira a minha coroa, ele não está dizendo, preserva o que eu tenho. Ele diz, eu não posso ficar ruim na fita, é com o Senhor, eu não posso ter perdas no meu relacionamento contigo. Você olha a atitude de Mical. Mical, que é da escola de Saul, filha de Saul, disse que se comportou como um vadio qualquer, sem peso nenhum, se descobrindo diante do povo. Você virou o puro plebeu. Davi fala não com essas palavras, mas algo parecido com isso. Ele diz para ela, você está maluca, mulher? O rei não sou eu, o rei é ele. É diante dele que eu me despiço. É diante dele que eu dancei. É diante dele que eu regozijei. E o negócio já vira briga de família. Diante dele que escolheu a mim, né, a casa do teu pai. Aí o negócio já ficou tenso. Mas a consciência da cultura de uma casa de preocupa com que as pessoas olhem e achem de você, com alguém que entende o que importa é o que ele pensa de mim, é muito diferente. Irmão, nós temos vários erros no Novo Testamento. Pecado de Ananias. O cara não queria dar dinheiro. Irmão, ele deu a maior parte do valor de uma propriedade. Não estamos falando de uma oferta qualquer. O problema dele não é que ele não queria dar dinheiro. O problema é, por que ele estava dando o dinheiro da forma como deu? Tinha um mover de Deus. Várias pessoas estão vendendo suas propriedades, trazendo. É um mover genuíno do Espírito Santo. O próprio Pedro diz para ele, por que você mentiu o Espírito Santo? Ele diz, você foi pego pelo mesmo Espírito Santo, pelo mesmo mover. Mas não quis obedecer o que ele queria. Você só queria manter a média diante dos outros. Você só queria os outros olhando, dizendo, Ananias é o cara. É da prateleira de cima mesmo. Ananias meteu a mão no bolso. Pagou uma alta quantia de dinheiro. Apenas para comprar reputação e reconhecimento das pessoas. Parece uns crentes que pagam para impulsionar o perfil deles, só para ter gente seguindo. Que troca like com qualquer um. Parece. E Simão? Eu um dia estava lendo o capítulo 8 de Atos, e eu sempre dizia que o capítulo 8 de Atos é a história de Filipe e de Samaria. Irmão, eu quero corrigir isso. Capítulo 8 de Atos não é a história de Filipe ou de Samaria. O que mais aparece ali é a história de Simão, o ex-mágico. O cara mais falado, mais do que Filipe, é Simão. Mais do que Pedro e João que foram lá, mais do que os convertidos, o cara mais falado é Simão. Fala que ele era o mágico, que ele aparecia, que ele era o cara. Quando Filipe chegou, ele se arrependeu, converteu, foi batizado, estava empolgado com o ministério de Filipe. Depois chegam os apóstolos, ele está empolgado com eles. E chega uma hora, ele, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele oferece grana para Pedro. E diz, cara, eu estou disposto a comprar este dom. Para que aquele ele não queria comprar o Espírito Santo. E diz, eu quero ter o que você tem, esse dom, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Irmão, por que esse cara queria tanto isso a ponto de oferecer dinheiro? Pedro olha para ele e diz, vá tua prata contigo a perdição, pois julgaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Você está em laço de iniquidade. Qual era o problema de Simão Mágico?
Simão, antes da conversão, era o cara, era o grande vulto na cidade. Todo mundo admirava ele, todo mundo bajulava ele. Pensa no cara que tinha moral na cidade, era o Simão. Mas quando Filipe chegou pregando, e agora ele arrepende, ele está só de olho para prender, ele não é mais ninguém. E tem muita gente que não consegue, depois da conversão, lidar com o fato de que ele não é mais ninguém. Não, mas antes eu era artista, antes eu era isso, antes eu era estrela nessa área. E ele acha que porque converteu já tem que virar estrela aqui dentro, da noite para o dia. E o problema é que tem um bando de pastor cabeção querendo usar a popularidade dessas pessoas para se promover. E com isso ajuda a distorcer um evangelho mal pregado por um neófito que ainda não cresceu. As pessoas têm dificuldade de deixar de ser popular. Elas têm dificuldade de deixar de ser estrela. Agora esse cara está aqui e tem uma alma desconfortável. Uma alma está dizendo, eu preciso de reconhecimento. Eu preciso de popularidade. E não diga que isso não acontece em medidas diferentes com cada um de nós. Um dia fui participar de um evento, eu e minha esposa. Ia estar lá recebendo, com muitos pastores que eu respeito, estão aqui fazendo. Porque eu não estaria ministrando. Fui bem tratado, mas não estava naquele nível VIP. Irmão, pensa numa alma desconfortável. Eu não conseguia saber por quê. Falei para minha esposa, não estou legal. Deve ter batalha acontecendo aqui, opressão do inimigo. Deus, o senhor está querendo falar algo? O senhor disse, estou. Sua alma está muito mal acostumada. E disse, você tem que estar sempre em evidência e reconhecimento. Nem eu estava percebendo o meu desconforto. E estou falando uma coisinha de nada, irmão. Aí o que eu olho para o Simão? E vejo que o anseio dele é dizer, não, eu não posso perder popularidade e reconhecimento. Irmão, se isso é o que norteia a mim e a você, buscando dons, buscando posição, nós estamos lascados. A Bíblia diz, não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem Deus recomenda. Irmão, para de mendigar a agenda para os outros. Não é possível que Deus te chamou e não abre uma porta e você tem que forçar isso o tempo todo. Entra naquele lugar de oração e diz, Deus, me leva para o lugar certo, me dá visibilidade no lugar certo. O problema é que às vezes você está tentando entrar onde Deus não te colocou, não vai terminar bem, vai dar ruim. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia um cara chegou para mim e falou, pô, Subirá, tu nunca me convidou para pregar na sua igreja. Eu falei, provavelmente não vou convidar depois de você ter se oferecido. Que isso? Falei, eu mal conheço você, rapaz. E agora eu tenho que te convidar, e agora eu tenho que ser cobrado por você de convidar. Falei, agora que não vai rolar isso. Em Atos, no capítulo 7, eu tenho uma das lições mais extraordinárias, e aqui eu quero terminar, que me empolgam, falando de reputação, diante de quem? Porque eu esqueci que tinha hora. Atos capítulo 7. Dá uma olhadinha comigo. Estevão está pregando, verso 55 diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Fala para alguém perto de você, fala, isso é diferente de ser cheio de si mesmo. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra ou à direita de Deus. O homem está experimentando oposição, vai ser apedrejado, vai se tornar o primeiro mártir. Mas o Espírito Santo abre os seus olhos, ele tem uma visão. Eu não quero nem discutir o apedrejamento que está chegando, eu quero que você pense comigo na visão. E diz, eu vejo os céus abertos. Eu vejo Deus assentado no seu trono. Mas na verdade, o Filho do Homem está à direita dele, em pé. Irmão, toda vez que você vê a Bíblia falando de Jesus, e o trono de Jesus está sentado. Esse é o único lugar que você vai ver Jesus em pé. Aliás, em todas as audiências, quem tem autoridade está sentado e o povo de pé. Que nem Jetro, quando foi conversar com Moisés, disse, está errado. Desse jeito que você está fazendo com a multidão, você sentado, eles em pé o dia inteiro não funciona. É o único texto onde você vai ver Jesus não sentado, mas em pé. O que o Espírito Santo já está mostrando para Filipe, para Estevão? A glória celestial.
o lugar do seu destino. O Espírito Santo está dizendo: meu filho, está chegando a hora de você partir. Dá uma olhada quem está te esperando. E de repente os olhos dele se abrem e ele vê o Senhor Jesus em pé. Esse mesmo Jesus que o tempo todo está sentado. Eu vou te dizer o que eu acho, você não é obrigado a concordar, ok? Vou ter o bom senso de dizer: isso penso eu, não é doutrina. Eu vou te dizer que a mensagem que eu leio é Jesus dizendo: Estevão, para um cara como você, eu me levanto do trono para receber. Alguém que aceita não só pregar o evangelho, mas sair de cena, morrendo cedo, sendo martirizado, que não hesita, não perde a coragem de cumprir o meu propósito, sem mover 1 milímetro dele. Esse é o tipo de gente que está nem aí se vão jogar pedra em você, está preocupado com o que eu acho e o que eu penso. Deixa eu te dizer, a reputação que você queria, você alcançou aqui no céu. Eu me levanto para receber um cara como você. Eu não quero ninguém de pé e nem me aplaudindo. Eu quero um dia encontrá-lo de pé, sorrindo, dizendo: eu vi o que você fez, eu sei o que você buscava. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Se o pessoal do Ministério do Louvor pudesse vir, para aparecer, gente, não quer dizer que ainda está. Olhe para cá um instante. Olhe para cá um instante. Não se distraia. Diga comigo: eu preciso guardar meu coração. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12:7, para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das minhas revelações. Irmão, deixa eu te dizer, a maioria dos homens de Deus da Bíblia não caíram no começo. Caíram depois de terem tido sucesso. A maioria dessa turma não fica metido no começo, fica metido depois de alcançar um lugar diferenciado. Se Paulo está dizendo que ele corria o risco de ensoberbecer, a pergunta com a resposta que você sabe amanhã: e nós? Será que nós já estamos tão longe desse lugar? Ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo para a gente evitar o comportamento e, portanto, a condenação do diabo, a Bíblia não nos dá só um exemplo negativo a não ser seguido. Ela nos dá um exemplo positivo a ser seguido. E eu quero terminar lendo esse texto, por mais que você saiba de cor. Filipenses 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia está dizendo para ver em mim e você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Na posição de Deus, o Pai diz: tem uma missão para você. Abre mão de toda essa glória, se esvazia. Vai me servir nessa posição humilhante lá na terra. Esse é o seu anseio? Sim. Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Essa declaração é a mesma nos céus, é a mesma na terra. Isso não significa que eu e você precisamos chegar ao lugar onde todo o joelho se dobre diante de nós. Mas o sentimento de alguém que se despe, se esvazia, e portanto por causa disso é exaltado. Porque não estava preso àquilo, porque não precisava daquilo. Esse é o exemplo que eu e você deveríamos seguir. Satanás quis se engrandecer, foi humilhado. Jesus se humilhou e foi engrandecido. Qual exemplo você quer seguir? Porque se você seguir o exemplo de Satanás, você termina na condenação de Satanás. Mas se você tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e para isso eu e você precisamos dia após dia morrer diante dele. Se nós entendemos que não há outra razão para ele nos dar um trono e uma coroa, a não ser que a gente saiba descer desse trono, colocar essa coroa no chão, como quem diz: nada é por causa de mim, tudo é por causa de ti. Porque dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Será que você pode simbolicamente, a menos que você tenha uma limitação física que te atrapalhe, mas se você puder simbolicamente, não precisa ser por muito tempo, a gente pode fazer isso em 1 minuto no máximo, mas se você puder, eu gostaria que enquanto os músicos ministram, que Deus está dirigindo eles, que nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos e simbolicamente tirar algo da nossa cabeça que represente essa coroa, dizendo: Senhor, eu ponho diante de Ti. Talvez essa sensação de eu ter um trono e uma coroa seja a posição a qual você está apegado, seja o nível de influência que Ele te deu. Eu não sei o que isso significa, mas eu gostaria que você dissesse: tudo aquilo que o Senhor me deu é com um propósito. É para que eu possa me despir, me prostrar diante do Senhor. É para que eu possa dar a você a honra e a glória. É para que eu possa dizer: o trono e a coroa são somente seus. Eu só tenho direito a eles enquanto eu estou em sintonia contigo, enquanto eu tenho esse coração. E se você pudesse fazer algumas declarações diante de Deus, talvez de arrependimento, talvez dizendo: Senhor, eu me arrependo de estar buscando tanto essa reputação diante dos homens, em vez de diante do Senhor. Talvez dizer: eu me arrependo de não estar entendendo ou ocupando o meu lugar. Eu me arrependo do anseio de ser mais do que aquilo que o Senhor quer que eu seja. Mas eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu quero não apenas imitar a sua atitude, eu quero reproduzir o seu caráter e a sua natureza. Porque dessa forma nós vamos blindar o nosso coração. E se nós aprendemos o caminho da humilhação, o Senhor vai poder nos exaltar sem nos perder. Muito obrigado pelo teu insistente amor, Senhor. Porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor nos ensina, nos instrui, com um único propósito: trabalhar em nós. Nós não queremos ser um bando de conformados, e nem queremos a mediocridade ministerial apenas porque não ousamos acreditar no que o Senhor tem. Mas também, por outro lado, não queremos extrapolar a medida do chamado. Nós queremos dar cada passo, em cada fase, em cada etapa, em plena dependência e honra ao Senhor. E para isso precisamos de graça. Espírito Santo, reproduz em nós a natureza e o Espírito de Cristo. Ajuda-nos a estar nesse lugar de completa humilhação, de nos despojarmos plenamente para viver aquilo que o Senhor tem. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus.